Eu quero convidar aqui o seu esposo, pastor William, para orar com a sua esposa. Irmão, domingo nós temos a nossa, antes da ceia nós temos a nossa, aí ó, já pulou, oração já pula, tá vendo como é que a gente pula? Nosso madrugadão, estava com saudade do madrugadão, das 4 às 6 da manhã, do sábado, ok? Nós estamos organizando aí uma vigília para o dia 30 de maio desse mês, né, Pedrão? E o fogo vai cair, irmão. Se você quiser queimar, você vai para essa vigília. Porque Deus tem colocado no nosso coração a fome, o desejo de buscar. E o tema vai ser a busca pela presença de Deus e viver os seus decretos. Amém? Sim, pastor, estende as suas mãos para cá, vamos abençoar a pastora. Amém, Jesus. Te louvo e agradeço ao Senhor. Vim orar para a vida da minha esposa, a pastora Inesi, Pai. O Senhor vem usando ela hoje grandiosamente, Pai. Tudo que ela estudou, que ela for falar, Pai, que não seja a boca dela, seja a boca do Senhor. Que o Teu Espírito Santo seja com ela, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu oro, Pai, e abençoo no nome de Jesus. Amém. Beijo na véia, né? Amém. Amém. Deixa eu só ver aqui. Pai Senhor, boa noite, né? Primeiro. Amém. Eu tinha mandado para ela o versículo errado. Aí eu falei para ela, não, então você pode deixar essa mesma figura, porque o que nós vamos falar realmente é o que está aqui, adoração, gratidão, adoração, arrependimento, confissão. Só que, no meu caso, né, como tem que falar dos 4 tópicos, nós vamos começar de baixo para cima. Amém? Porque não tem como você falar em adoração e gratidão sem o arrependimento, sem a confissão. Amém? E eu estou aqui hoje porque para ter arrependimento e para ter confissão, nós temos que ter o quê? Pecado. Amém? Então, desde já, eu quero dizer que eu também sou pecadora. Amém? Que eu não vim aqui condenar ninguém, eu não vim aqui acusar ninguém, porque esse é o papel do inimigo. Eu também não sou o Espírito Santo para te convencer, nem Jesus para te salvar. Mas eu sou profeta do Senhor para te avisar. Amém? Então, nós vamos ler lá em Lucas 19, do 1 ao 10. Lucas. Entrou Jesus em Jericó e começou a atravessar a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu em uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus estava prestes a passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador, lá em casa também. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, darei a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Geralmente, quando nós vamos começar a orar, nós começamos lá em Pai Nosso, né? A gente começa com gratidão, a gente começa com adoração, né? E eu, desde quando eu me converti com um senhorzinho que ele era pastor da minha sogra. E ele
sempre nos ensinava a orar começando pelo arrependimento. Então, são pecados que muitas vezes nós nem imputamos como pecado, na maioria das vezes. São pequenas coisas que travam a nossa vida, seja em um dia, seja na vida. São pequenas atitudes, são pequenas práticas que nós não nos arrependemos dela. Então, ele nos ensinava que quando fôssemos orar, nós devíamos pedir para que o Espírito Santo trouxesse a nossa memória. Porque, às vezes, nós vamos pecar inconscientemente também. Tem os pecados conscientes, tem os pecados de iniquidade, aquele corriqueiro, aquele que você pede perdão e você continua praticando. Esses aí vamos dizer que são os mais fortes, né? Mas o pecado, então, todos os dias, ele nos ensinava que quando fôssemos a entrar na presença do Senhor, nós tínhamos que fazer essa confissão. Nós tínhamos que nos arrepender. Ah, mas todo dia? Ah, mas toda hora? Sim. Porque quando Jesus é questionado sobre o perdão do pecado do irmão, se o irmão pecar contra mim, e você? Não pecou contra ele? Você pode ser o irmão? E o primeiro perdão que nós temos que pedir, a primeira confissão que nós temos que fazer é para o Senhor. São coisas que, às vezes, nós machucamos e magoamos quem está próximo de nós. Mas nós não percebemos, muitas vezes. O caso de Zaqueu é que Zaqueu era um homem, era um chefe, era uma autoridade, ele era rico. Então, a palavra vai dizer que o Senhor não faz acepção de pessoa. O nosso professor de teologia, desse modo agora, ele disse uma coisa interessante, ele disse, a igreja é um lugar democrático. Por quê? Porque aqui não temos diferença de classes sociais ou cor. Não é verdade? Pelo menos para nós, daqui da Fé e Família, não, né? Então, o que ele disse? Ele disse isso e Zaqueu era um homem rico. Só que as pessoas conheciam Zaqueu, assim como elas conhecem a mim e a você. Assim como eu não te julgo, mas as pessoas lá fora nos julgam, e até mesmo aqui dentro. Ele procurava ver quem era Jesus. Muitas vezes nós vamos julgar aquilo que nós não conhecemos. Não é verdade? Só que Zaqueu, ele procurou um jeito para se achegar ao Senhor. Ele procurou um jeito para ver o Senhor, mesmo que foi simplesmente ele mesmo fazendo. Ele deu o seu jeito. A palavra vai dizer que ele recebeu Jesus com alegria. Recebeu com júbilo. Então, assim, né, igual a moça hoje recebeu Jesus, né? Você está alegre? Amém. É isso aí. Então, assim, ele o recebeu com alegria. O povo, ele conhecia o pecado de Zaqueu. Jesus também. Assim como Deus conhece o nosso. Jesus conhece o nosso pecado. Às vezes, nós estamos achando, assim, que Deus não está vendo o nosso pecado. Zaqueu, ele precisou subir numa árvore. Só que Jesus não estava olhando o pecado dele. Mas ele queria ser notado por Jesus. Ele queria ver quem era Jesus. Ele queria ver quem é que poderia mudar a situação dele. Porque, na verdade, quando as pessoas começam a acusar ele, ele fala, olha, eu defraudei mesmo, e eu vou devolver 4 vezes mais. E se eu fiz, né, que as pessoas estavam acusando ele de coisas que ele não fez. Mas naquela hora, o que Zaqueu fez? Ele confessou. Ao confessar que ele havia mesmo feito, Jesus só fez uma afirmação. Hoje entrou salvação. Os pecados corriqueiros são aqueles que nós não imputamos como pecado. Ou nós não damos importância. Por quê? Porque ainda não confessamos diante de Jesus. Muitas vezes, os nossos pecados, nós não precisamos estar arrependidos para confessá-lo. Se nós sabemos que nós pecamos, nós vamos confessar ele.
E se nós pecamos sem querer, o Espírito Santo, que é o pecado involuntário, vamos dizer assim, ele que vai falar conosco. Eu tinha uma célula na minha casa e durante a tarde, uma das meninas que congregava lá comigo passou na minha casa e disse, olha o meu cabelo. Aí eu disse assim, nossa, ficou bonito, ficou igual o da fulana. E pronto, morreu ali, ela foi embora para a casa dela. À noite, ela voltou para a célula. Nós fizemos a célula, tudo, e no final, na oração, o Espírito Santo me disse assim, peça perdão para ela. Eu não fiz nada. Aí o Espírito me disse assim, ela não gostou, quando você a comparou com a outra. Só que no meu intuito, eu não estava comparando. Se a comparação existia, era uma comparação boa, porque ficou bonito. Só que ela não gostou. E involuntariamente, eu pequei contra ela. E imediatamente, ao Espírito falar comigo, eu pedi perdão para ela. E era tanta verdade, que a pessoa fica sem reação quando você fala. E isso só prova que Jesus estava vendo. Isso só prova que o pecado que eu e você temos ciência também, Jesus está vendo. Isso só prova que quando eu e você peca, seja involuntário ou voluntariamente, também está vendo. Homens podem não estar vendo, mas Deus está vendo. É igual o pecado do pensamento. Se você cobiçar a mulher do próximo, no pensamento, você já pecou. Mas quem vai ver? Deus vai ver. São pecados que nós praticamos como coisas involuntárias. Nós temos N pecados involuntários. Só que um pecado também, que é o pecado contra o irmão. É você simplesmente olhar para a pessoa e dizer assim, não gostei da fulana. Eu não me dou bem com o ciclano. Eu não me dou bem com a minha mãe. Eu não me dou bem com meu pai. Mas, eu já perdoei. Mas você já confessou? Você já chegou diante do Senhor e já disse, Senhor, eu pequei. Porque, olha, eu não gosto do fulano. Eu não gosto do ciclano. E isso é pecado. Eu não me dou bem com a minha mãe. Senhor, porque geralmente os pecados contra os pais, eles travam as nossas vidas de maneiras que nós não entendemos. Estamos passando por dificuldade, seja financeira, emocional. O nosso relacionamento com nossos pais, a tal da honra. Até um certo tempo, é simplesmente obediência. Passou dali, é respeito, é cuidado, é carinho. Mas se a sua ferida está lá atrás, você tem que confessar ao Senhor. Você tem que dizer que porque foi você que está ferido. Porque foi você que também se feriu. Tem gente, tem assim, uma parente minha, por exemplo. Eu fui à casa dela e a gente estava conversando. E ela disse assim, eu não perdoo. Ei, conversa vai, conversa vem. Ela disse, não, eu sou uma pessoa boa. Sim, realmente. Mas só pelo fato de dizer isso, já estava pecando, né? Mas como ela não tem noção, ela disse, eu sou bom. Eu disse para ela, você se sentiu ferida com as falas e os gestos das pessoas. E você, nunca feriu ninguém? Temos a simples mania de olhar somente para aquilo que o outro nos fere, para aquilo que as pessoas nos causam. Mas confessar aquilo que nós causamos às pessoas, seja por atitude, seja pela falta dela, nós não fazemos. Tem pecado tão corriqueiro, que o mundo acha normal, mas não é.
E para nós, aqui dentro, nós não temos que achar que é normal. Pode estar travando a tua vida em alguma área. Seja seu pecado sexual, pecado da pornografia, pecado de sexo explícito, mesmo que você seja casado. Para vocês se tornaram normal. Mas, está em 4 paredes, o Senhor está vendo. Isso pode estar travando a sua vida. Isso pode estar deixando você não engravidar, você não ter um filho. Isso pode estar travando a sua vida financeira. E depois você não entende. Porque você é uma pessoa boa. Porque você devolve dízimos. Porque você dá ofertas. Porque você não rouba. Porque você não assassinou ninguém, nem eu. Mas você continua na prática porque é normal. Porque você não dá conta de sair. Mas a confissão faz essa história mudar. Essa confissão traz esse destravar. Na saúde, lá no Salmo 103, não, 100... Deixa eu olhar aqui. É isso mesmo, 103, 3. Põe aí para mim, por favor. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades e cura todas as suas doenças. A palavra vai dizer lá em Provérbios também, 16:3, se eu confessar, eu vou prosperar. Então você fica se perguntando, Deus, por quê? Comigo? Ai, eu não aguento mais. Senhor, eu já perdoei, eu já fiz isso, já fiz aquilo. Mas às vezes um pecado pequeno, uma prática pequena, está levando você a travar a sua vida. Seja familiar, seja espiritual, seja ministerial muitas vezes. Porque o carro-chefe em tudo é o amor. Às vezes uma separação, uma traição não confessada. Eu conheço pessoas que começaram grandes ministérios, sabe por quê? Porque houve uma confissão, houve um arrependimento. Porque sentou a mulher e disse, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo, eu fiz isso, eu fiz isso, fiz isso, com 50, com 1000, você me perdoa? E a mulher disse, te perdoo. Sentou a criança de 5 anos e disse, olha, você me perdoa? Ah, o papai fez isso, 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 isso. A criança sabia? Não. Ele confessou a Deus e Deus mandou ele confessar. Aí a criança vai dizer assim, eu te perdoo, papai. Aí ele passa para de 3, e a de 3, e ele vai dizer a mesma coisa. O papai fez isso com a mamãe, fez isso, isso, isso. Sabe por quê que você tem que pedir perdão para os seus filhos? Sabe por quê que a vida deles está travada? Pela sua separação, porque você não confessou a sua culpa. Porque agora, meu irmão, você tem que confessar, porque Jesus já levou essa culpa. E muitas vezes vem com a nossa vida travada por culpa. E ao terminar aquela confissão com uma criança de 3 anos, a criança simplesmente disse, perdoo, mas não faz mais não. E daquele dia em diante, o ministério daquela pessoa pegou um foguete. Através da vida dessa pessoa, depois de uma confissão, depois de um arrependimento, houve libertação. Houve salvação, houve crescimento. E não só a salvação da família e da casa dele, mas das vidas que a partir daquele momento ele passou a cuidar e a ensinar. Mas era isso que travava a vida dele. Ele era crente, ele ia à igreja, ele jejuava, mas caía. Se levantava, caía de novo. Até que um dia ele resolveu confessar. A primeira confissão dele foi a Deus. Eu também congregava na igreja e lá tinha um casal, as pessoas eram separadas.
e elas iriam se casar. Elas eram separadas, ela do seu marido e ele da sua esposa. E eles iriam se casar. Só que no meio disso, todos os dois estavam com a vida financeira travada. Ele tinha alguns bens, alguns imóveis. E essa moça, ela me disse assim, chegou em mim, acho que num domingo, e me disse assim, pastora, eu preciso vender 2 lotes. Eu não estou conseguindo. A gente precisa para poder fazer um investimento, para a gente poder casar. Porque o casamento vai aproximando. E eu falei, uai, tudo bem. Faz um propósito. Ela disse, já fiz. Não vende. Faz sim assim. Não, já fiz, não vende. Faz uma oferta. Também já fiz a oferta. Não vende. Aí o Espírito disse assim, fala para ela parar de fazer os como é que chama. E assim eu fiz. Falei, é para você parar de fazer o como é que chama. Mas o fulano não vai aceitar. Aí eu falei, uai, aí já é problemas seus e teus, que Deus está falando. Aí disse, é verdade, né? Porque se ele não quiser de parar de fazer os como é que chama, pelo menos até nós casar, é porque ele não me merece nem está querendo a mim, né? Está querendo só fazer os como é que chama. Aí, tá bom. Eu falei assim, ó, não dou 2 semanas para você vender esses lotes. Tá bom. Passou-se. Isso era um domingo. Na sexta, a gente tinha reunião ministerial. Moça, eu levei uma sentada. Daquela assim que eu só não caí porque eu estava sentada. Eu levei um puxão de orelha porque eu dei essa instrução para parar de fazer os como é que chama. E eu fiquei calada. Eu obedeci, porque toda obediência procede bênção. Só que se passaram 2 semanas e ela vendeu os 2 lotes. Sim, senhor, para de fazer os como é que chama aí, você que não casou. Sua vida é travada, seu pai e sua mãe não quer que você fique aí fazendo os como é que chama antes de casar, não. Não é verdade, pastor? Uai. Pecado sexual, meu irmão, você está enganado. Pega na sua vida em qualquer área. Na deles era financeira. E olha que eles eram pessoas adultas que já haviam sido casadas. Para travar a vida da pessoa, é a intenção. E porque o rapaz havia ficado bravo comigo e havia reclamado para o pastor. Porque eu tinha falado para ele esse propósito. Só que aí, quando passou as 2 semanas que aconteceu a venda, ela veio falar comigo, ela disse, o que foi? Ela disse, agora é ele que não quer fazer os como é que chama, até lá no casamento. Sim. Então, se eu e você não parar com pequenos pensamentos, o nosso pecado no pensamento, ele também nos trava. Então, quando nós chegamos na presença do Senhor, temos que confessar para ser curado, temos que confessar para ser liberto, temos que nos arrepender. Tem certas práticas que o mundo faz, mas nós não somos todo mundo, como já dizia a nossa mãe. A língua, vícios. Você quer ver uma coisa... Tem um sobrinho meio torto lá, que ele é meu sobrinho, né? Sobrinho da cunhada do meu marido. Aí um dia ele conversando comigo, tia. Aí eu falei negócio da droga, ele disse assim, não, tia, droga é uma droga mesmo. Eu falei, uai, mas você não falou nada que você queria deixar a droga, que é droga? Então, não houve arrependimento, não houve confissão. Ele simplesmente disse, droga é uma droga. Mas você sabe o que faz nós continuar no pecado? O que não deixa nós conseguirmos, como muitos aqui alegam, dizendo aí no pensamento, ela está pensando que é fácil. Não estou. Não estou pensando que é fácil. Porque eu sei muito bem o que trava nós a sermos pessoas duras, que é a falta de confissão. Eu sei muito bem.
Porque quando eu confesso o meu pecado, a libertação, a salvação, como Jesus disse a Zaqueu. Mas o que engloba isso aí tudo, é um só. Ele se chama mentira. Quando eu e você persistimos em dar desculpa, que é a mesma coisa que mentira. Quando eu e você persistimos em continuar na hipocrisia. Porque Jesus, lá em Lucas 12, vai dizer que nós temos que acautelar do fermento do fariseu, que há hipocrisia. Porque não há nada, meu irmão, só lamento, que feito nas trevas, que não vai ser revelado à luz. Não há nada dito aqui dentro que não vai ser revelado aos telhados. Quantos pecados que nós não combinamos. Hoje, eu falei para minha filha, falei assim, minha alma está revirando dentro de mim. Você vê uma pessoa criada, nascida e criada dentro da igreja, batizada, dizer assim, minhas cancerianos favoritos. Cancerianos favoritos. Vocês não têm noção. O Espírito traz à tona as coisas, porque nada fica encoberto. O tanto que eu ando vendo de filho de crente, criado na igreja, às vezes filhos de pastores, que eles frequentam cartomante, que eles acreditam em signo, e depois eles vêm reclamar dos seus problemas aqui. Quer que você resolva seus problemas emocionais, que ele foi lá fora buscar. É filho de crente, velho, frequentando terreiro. Isso, se tem alguém que pratica, dizer para você, isso é se apostatar da fé. Isso é se desviar da sã doutrina. E quero dizer para você que pratica, Jesus não divide a glória dele com ninguém. E só há um intermediador. 1 Timóteo 1,5, se eu não me engano. Só há um intermediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Então hoje é noite de arrependimento. Eu fui procurar lá gratidão na Bíblia, né? Eu não achei. Achei só em uma tradução, escrito gratidão mesmo. E aí lá em Lucas 17, 15 e 16, você coloca para mim, por favor? Um deles, quem conhece a história dos 10, que um voltou? Só um voltou para agradecer. Amém? Um deles, quando viu que estava curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Prostou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Gratidão, segundo um professor de português, ele disse assim, que gratidão é questão de caráter. E é. Porque se eu não posso olhar para trás, para dizer muito obrigado. Porque eu tenho uma boa notícia para mim e para você. A gratidão vai gerar em nós essa cura. Essa confissão vai fazer com que nós cheguemos à gratidão. E que essa gratidão vai fazer com que chegamos à adoração. Eu confesso, eu deixo. Se eu não deixo, eu confesso de novo e peço ajuda. Porque o Espírito Santo de Deus nos assiste em nossas necessidades e fraquezas. Então, se você está aqui essa noite, aprenda a todas as vezes que você dobrar o joelho, você confesse. Se você não se lembre, você diga, Senhor, traga à minha memória o meu pecado desse dia. Aquilo que eu preciso consertar diante do Senhor e também diante dos homens. Senhor, me perdoa. E você tem que também
perdoar. Mas a primeira faxina é em nós. Fulano guardou mágoa de mim. Eu guardei mágoa do fulano. Eu tenho que começar a me limpar. E depois eu tenho que limpar o outro. A minha parente disse, quem perdoa é Deus. Eu falei, você sabe que você não consegue perdoar. Mas a primeira coisa que você tem que fazer para você destravar isso na sua vida é quando alguém, porque muitas pessoas já chegaram nela e disseram, me perdoa. Eu falei, a primeira atitude sua é dizer sim. Por quê? Porque você não precisa de palavras longas. A palavra vai dizer que é sim, sim e não, não. Passou disso, é do maligno. Então, quando eu e você tivermos travados nisso aí, seja pecados corriqueiros, seja pecados de estimação, sejam pecados ferozes, nós temos que confessar. Nós temos que pedir também. Aqueles pecados que estão ocultos no nosso celebreiro. Fica dentro da nossa mente. Vai ficar para um outro capítulo, os meus, que eu tinha no meu celebreiro, porque o pecado, que eu guardei no meu coração, era de dentro do ventre da minha mãe. O que travava a minha vida, aconteceu no ventre da minha mãe. Mas hoje, se eu e você nos lembramos, se o Espírito Santo traz a memória, nós vamos confessar. Nós vamos nos levantar. E depois nós vamos orar. E aí nós vamos adorar. Em nome de Jesus. Porque engrandecido seja o nome do Senhor. E a última coisa. Meu irmão, não importa o que te fizeram. Perdoa. Sabe por quê? Não guarda, não. Dizem que a gente tem que guardar dinheiro. Nem dinheiro. Ué. Não, vai viajar e leva eu. Pronto. E meu marido também, lógico. Né? Em nome de Jesus. Não guarda, não. Joga fora. E se joga fora com a confissão e o arrependimento. Para que haja em você gratidão. Para que haja em você adoração. Você só pode adorar aquilo que agrada a você. Aquilo que te preenche. Aquilo que te faz bem. Ah, mas fulano não tem adoração. Uai, não tem por isso. Porque ainda não se sente. Eu disse para ela, o perdão é uma decisão por isso. Porque você não precisa sentir. Você precisa pedir. Então, o que estiver travando a sua vida, se você sentir necessidade hoje de ligar para uma pessoa, de confessar diante do Senhor, mesmo que você não impute isso como pecado. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos clamar essa noite. Cada um vai clamar ao Senhor, pedindo ao Senhor, Senhor, traga a minha memória. Oh, Deus de glória. Sabe por quê? Porque o emprego que você precisa, o investimento que você precisa, o filho que você quer, deseja, está travado aí. Travado no pequeno. Pai, em nome de Jesus, eu intercedo agora junto com os meus irmãos. Eu oro por mim também, ó Deus, traga a minha memória. Pai, em nome de Jesus, todo pecado cometido, Deus, contra o meu próximo. Senhor dos exércitos, o filho pródigo, Deus, chegou e disse, Pai, me perdoa, porque eu pequei contra o céu e contra ti. E naquele momento, o Senhor restaurou a sorte dele, dando honrarias a ele. Senhor, que essa noite a nossa memória seja preenchida com aquilo, Deus, que o Senhor quer nos libertar, com aquilo, Senhor, que o Senhor quer deixar ser feito em nós, porque nós somos
nosso ministério precisa romper de pessoas, Senhor, curadas, transformadas, saradas, libertas, gratas, Pai. Em nome de Jesus, essa noite haverá transformações, haverá testemunho. Pai, traz mesmo a memória o pecado da raiva, da mágoa, da ira, da língua afiada, da fofoca. Deus, em nome de Jesus, ele do amor ao dinheiro. Muitas vezes nós não entendemos e achamos que não, mas nós amamos o dinheiro. Senhor, em nome de Jesus, para que portas se abram, para que vidas rompam, para que famílias sejam restauradas, na autoridade do nome de Jesus, porque toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ele nos céus e na terra, e em nome de Jesus, agindo o Senhor, quem impedirá? Uma voz doce para poder falar de pecado aqui na igreja. Como é que é, pastor Inesi? Para de fazer? Ou como é que chama? Para de fazer, ou como é que chama? É, irmão, o negócio é sério. Ela falou um negócio aqui muito sério. Olha o que Davi nos ensina. No Salmo 32. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te. Coloca aí para mim, faça o verso 5. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu. Confessou para quem? Para o Senhor. É importante, irmãos, das coisas que às vezes na nossa vida não avançam. Se você quer fazer prova do pecado, faça, porque você vai ver resultados. Onde está o pecado, está a iniquidade. E muitas vezes, no afã de termos igrejas cheias, igrejas lotadas, igrejas com grandes movimentações financeiras, nós ocultamos e não queremos falar sobre pecado. Pecado precisa ser denunciado a partir do altar até as crianças deste lugar. O pecado precisa ser denunciado, porque sem arrependimento e sem confissão, esquece. Nós vamos orar agora. Eu sempre sei como está a minha vida, a sua jamais. Nessa noite você tem a oportunidade de abandonar isso que você está fazendo. E eu quero dizer para você, irmão, você que diz ser cristão, anda com a Bíblia na mão, congrega em uma igreja, se você não consegue sentir a presença de Deus em nenhum momento, está errado. Está errado. Isso não pode perdurar na sua vida. Você não tem vontade de buscar a presença de Deus. Você não sente a presença de Deus. Está errado. Está muito errado.
Você só vem na igreja para não ir para o inferno? Está errado. Está errado. Nós precisamos aprender os princípios bíblicos. Deus é o nosso